Fala aí, gente! Pode contar tudo de novo. Seja bem-vindo aqui mais um podcast dessa segunda-feira. E aí, como vocês estão? Beleza? Para você que compartilha, para você que gosta desse tipo de conteúdo, sempre está trazendo aí pessoas, personalidades para bater aquele bate-papo e até mesmo, né, algumas informações. Eu quero aqui agradecer e registrar, né, a presença da Claudemíria, que ajeita aqui o estúdio, preparou... É água, tá? Água. Que é só água, aqui a gente só toma água. Quero agradecer aqui o patrocinador desse podcast, que é o Webnet Internet. Para você que quer uma internet de altíssima qualidade, pode conversar com o pessoal da Webnet Internet, que está sempre à inteira disposição. Para você que compartilha, que curta, que gosta de conteúdo, durante a semana, você acompanha nas outras plataformas, nos cortes, né? São 5 cortes que acontecem durante a semana. Para você que gosta de assistir um videozinho mais curto, então você vai curtir também. Mas para você que gosta de saber da vida dos outros, faz de conta que é uma fofoca, porque hoje eu tô recebendo ela, que gosta de uma fofoca. Imagina! Ana Paula Almeida, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar aí o convite. Eu que agradeço pelo convite de vocês. Como que você tá? Tô bem. Tá de luto também? Tô de luto. Eu acho que eu vivo de luto, né? A primeira coisa que eu falei, acho que eu vivo de luto, gente. Ainda bem que eu preta. coloquei umas luzinhas ali pra dar um contraste, né? Ainda bem que eu tenho um dente bem clarinho, né, Dr. Júnior? Ó, eu sei que vai rolar um monte de fofoca aqui, porque tu gosta de fofoca, né? Eu falo assim que eu sou da informação, né? Eu não sou da fofoca. Então, eu sempre falo assim que eu não gosto eu não gosto, gente, eu não gosto de fofoca. Eu gosto de ouvir a fofoca. Compartilhar já é algo mais assim, né? Mas eu amo estar por dentro delas. Aquela frase assim, o que acontece em Vegas fica em Vegas, você não segue essa risca, Geralmente né? para no meu stories. Geralmente para no meu story, gente. Então, o que acontece na balada, vai pro stories. Vai pro meu stories. Vai pro meu stories. Eu sempre falo, gente, se você não quer ser gravado, não ande comigo. Pois essa menina aqui parece que é ligada na tomada. Porque ela faz um pouco de cada, né? Tatuadora, pigmentadora, maquiadora... O que mais? Doutora, tudo que tem outro. Eu faço divulgação, videomaker, marketing, de tudo um pouquinho. Ainda dou uma de curiosa nas festas ainda, entrevista, pessoal. Tô até achando meio estranho essa parte aqui de eu ser entrevistada. Geralmente é eu que entrevisto as pessoas, gente. Pois é. Ela, acho que quando era pequenininha, Cláudia, ela falou assim, ela pediu um choquito e enfiaram o dedo dela na tomada. Ai, gente, minha mãe ouvindo um negócio desse, por causa que geralmente, minha mãe sempre falou bem assim, que ela não adiantava ela pedir uma coisa só, né? Eu sempre fazia 2, 3, 4. Quando eu não conseguia fazer, eu fazia o meu irmão fazer pra mim. Você era muito danada quando era pequena? Meus irmãos que eu diga, gente. Eles juntavam uns 3 pra me bater. Mordia até o pé da mesa? Minha mãe, minha mãe, ela já vai direto pro céu. Ei, já que nós estamos falando de você tocou o assunto da mamãe, vamos falar sobre a família, você, assim. Então, essa trajetória. Até chegar aqui. Vamos lá, gente. Tipo, bem resumidamente, assim. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de babá. Depois eu fui... Se a criança te mordia, você mordia de volta. Nossa, não, mas eu cuidava bem das crianças. Você é daquela, se o gato morde você morde a orelha dele. Na verdade, eu fazia eles meio que ser umas crianças meio travessas, né? Então, meu sobrinho, hoje em dia, eu ensino a minha cunhada, ela me ama cuidando do meu sobrinho. Mimava tudo, né? Aí, eu já trabalhei como empregada doméstica também. Tem gente que fala bem assim, Paula não sabe o que é CLT. Gente, eu sei sim, tá? Já trabalhei de empregada doméstica, já trabalhei de balconista, já trabalhei de caixa de supermercado, de tudo um pouquinho. Aí, até eu conseguir a começar a trabalhar assim pra mim mesmo, empreender, né? A empreender. Aí, na verdade, o empreendedorismo, assim, eu sempre tive. Sempre foi, tipo, eu sou leonina, né? Então, geralmente, leonina, assim, eles gostam de ser líderes, né? E mandar. Então, eu sempre falei pra minha mãe, gente, eu não gosto que ninguém mande em mim, então eu vou ter que dar um jeito de eu mesma me mandar, né? Só que aí, às vezes, eu sinto saudade, sabia? E você é filha única? Não, eu sou mulher, sim. Só que eu tenho mais 3 irmãos. São em 4. Nós somos em 4. Isso. Aí eu comecei a trabalhar para mim mesmo depois de fazer uns cursos. Eu comecei como cabeleireira.
Aí depois que eu fui indo para outras áreas da vida. E aqui, a região, como foi a vinda para cá? Então, eu nasci aqui, né? Eu sou criada em Ariponã. Sim, eu sou criada em Ariponã, nasci aqui. Se eu não me engano... Não é Índia, não? Não, quem fez o par da minha mãe, que era eu, acho que foi até o Dr. Helder. Eu acho que é isso, eu só não me engano, viu? Mas eu nasci aqui. Eu só fiquei uma temporada fora. Eu cheguei a morar em Rondonópolis, morei em São Paulo e morei na Bolívia. Morei na Bolívia quase 5 anos. Habla espanhol? Sim. Eu falar assim, falar espanhol é falar o português errado, né? Mas eu acho lindo. Eu demorei um pouquinho pra aprender. Eu acho que da língua mais charmosa que existe. Eu também acho. Eu acho muito bonito. Assim. Muita gente fala fissurado em inglês, eu já prefiro. Prefiro ouvir o espanhol. Ele é suave, ele é muito bom. É gostoso de ouvir. E de falar também é bem. Eu ouvi as músicas também, né? Muito bom. E você faz tatuagem, né? Tatuagem é restrita. Era, uma época, né, restrita a uns grupos meio fechados, que até hoje, né, sofre bastante preconceito, que é os góticos, os metaleiros, roqueiros, né? O preconceito hoje é bem menor. Geralmente, assim, são homens tatuador, né? Agora você vê uma mulher, como é que é essa história? Como entrou na sua vida isso? Então, eu desde pequeno sempre quis ser tatuadora, mas a minha mãe sempre falou assim que isso era... A minha mãe tinha esse pensamento também, né? Ela falou, você tá doido, isso é coisa de bandido. O que você quer tatuar os outros? Não sei o quê. Então, assim, minha mãe, ela sempre falou, isso aí não dá futuro. Ela sempre teve essa ideia também. Então, tipo, eu fui meio que colocando ele de lado, né? Porque, querendo ou não, os pais são os reflexos dos filhos, né? E a minha mãe sempre falando aquilo. Mas eu sempre fui aquela criança que assistia Dragon Ball e eu assistia com um caderninho, assim, pra tirar o desenho, sabe? Eu olhava... Eu sempre gostei de desenhar. E aí eu fui deixando meio de lado, mas aquilo dali sempre foi uma vontade minha, assim. E aí eu falei bem assim, cara, um dia eu ainda vou realizar esse sonho. Tem gente que sonha em ser médico, gente. O meu sonho era ser tatuadora. Aí eu, depois de muito tempo, que eu falei bem assim, agora eu consigo... dar um jeito de tentar uma outra profissão sem passar fome, né? Vamos colocar assim. Então, agora eu vou tentar. E aí foi onde eu resolvi dar abandonar um pouquinho ali. Tem muita coisa que eu não faço, mas hoje eu depilava, hoje eu não depilo mais. Eu depilava as pessoas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu depilava as pessoas, hoje eu não depilo. Maquiagem também, agora é só a Cauana que faz, eu não faço. Hoje, exatamente o que eu faço é a parte de tatuagem, micropigmentação e sobrancelha. Eu já fui fotógrafa, também não faço mais. Então, tipo, eu abri mão de bastante coisas. Que também fica puxado, isso. né? Aí, como você começou a empreender, já tem um estúdio. Isso, né? Então, exatamente. você precisa focar mais e até mesmo contratar profissionais para prestar serviço que você já fazia. Né? Aí eu falei assim, não, vou abandonar um pouquinho isso aqui. Abandonar não, vou deixar um pouquinho mais de lado aqui e vou tentar seguir esse caminho que eu sempre quis. Aí terminei a faculdade, eu falei bem assim, eu vou terminar a faculdade, por causa que eu sempre tive aquilo na minha cabeça, se eu começar uma coisa eu tenho que terminar. Tá certo que eu não vou exercer, mas eu tinha que terminar aquilo. Então eu terminei a faculdade de Direito e eu falei bem assim, agora que eu tô livre disso e disso, eu vou ter um tempo a mais para mim tentar traçar esse caminho aqui. Aí foi onde eu comecei a dar continuidade. Mas eu faço micropigmentação. Minha cunhada, meu irmão, todos eles têm uma tatuagem antiga minha que eu fazia com o dermógrafo. Eu era terrível. Não era o pirógrafo, não, né? Você conhece o pirógrafo? Eu conheço. Pirografar madeira, assim, com fogo, né? Eu acho que o máximo da minha infância que eu conheci foi rodar bombril. Esses dias atrás a gente até tava relembrando. Diz que todo mundo tem um pouco de doido. Quem foi a primeira pessoa que deixou você meter a agulha? Minha cunhada. Minha cunhada, gente, minha doidona, ela é doida. Ela é, né? Porque imagina você colocar a sua pele assim com uma pessoa que tá ali, vamos testar? Aí, além dela, tipo, a primeira pessoa que... Isso foi no dermógrafo. Quando a minha maquininha chegou, que foi uma maquininha dessas mais antiguinhas e tal, e aí, quando essa maquininha chegou, a louca que fez a tatuagem primeiro foi a Carol Segala. Amiga, eu te amo. A Carol Segala e a Bianca. Elas duas... Não é aquela tatuagem de cadeia, não, né? Não, mas olha, até que ficou bom pra primeira tatuagem. Essa tatuagem de cadeia, que o pessoal vai lá na cadeia. Olha, eu tô cobrindo muita dessas, acredita? Tô. É esquisito, né? Se eu te mostrasse que eu faço... Você ouviu falar que tinha muita gente que fazia, quando era pequeno, fazia tatuagem com semente de caju?
Ai, eu já fiz isso na minha mão. Tipo assim, eu até... Agora que eu tenho algumas tatuagens aqui, cobri um pouco, mas eu tinha um E pé. mancha, queima, né? Aham, eu era louca, né? Por causa que eu fiz aquilo lá, minha mão todinha, assim, começou a coçar. E aí ficou bem manchada. Depois ficou um P bem torto. E aí, depois, com o tempo, foi Eu já vi gente fazendo com caneta. Fiz também. Aí você pegar o lápis, furar. aponta ele bem apontadinho, você vai lá e arranha a pele até É doido, então. uma cicatriz, gente. Você era doida mesmo. Eu era terrível. Eu não tem muita coisa, né? Mas vamos falar agora a parte mais profissional, né? Que essas partes aí não dá ideia, né, gente? Não faz isso em casa, não, pelo amor de Pelo Deus. amor de Deus, conta É. E o equipamento que usa-se hoje pra fazer? Você conhece o mais sofisticado, mais simples? Então, Existe assim, no mercado? Como é que é? Hoje em dia, a parte, assim, da parte de tatuagem tem muita coisa, assim, que tipo, bem avançada. Eu ainda não cheguei nesse nível, né? Eu já tô neném ainda. Aí, tipo, agora eu tô fazendo alguns cursos, eu comprei uns cursos do Morbeni, né, pela internet, porque aqui a gente não tem muito acesso, né? Então, se você for ficar indo e vindo dos cursos, assim, e hoje em dia, querendo ou não, a parte social, assim, mídia, tá mais fácil de você fazer um curso que não seja ter acesso, presencial. né? O acesso é mais fácil. Isso, o acesso é mais fácil. Então, assim, eu comprei um curso do Morbeni. Morbeni é um dos melhores do Brasil. Aí eu tô fazendo esses cursos e aos poucos, assim, eu tô tendo um conhecimento maior. Mas tem, sim, materiais incríveis. Eu, hoje em dia, uso uma PEN. Uma PEN é uma maquininha que ela não é, tipo, ela não é tão atrasada, mas não é É mais avançada. a mais avançada. É uma intermediária, né? Isso, é uma intermediária, mas é um material, assim, excelente. Eu procuro sempre usar, assim, os meus produtos que eu uso, eu compro eles um pouco mais caro, mas justo por isso, porque a qualidade da tatuagem tem que ser boa. E querendo ou não, é algo que vai ficar na sua pele, então tem que ser algo que você vai investir e ter certeza que vai ficar um bom trabalho. Quando eu comecei, eu não tinha tanto conhecimento, então eu comprei um material ali que eu vi que poderia me, tipo, suprir. Só que aí, conforme eu fui tendo, né, essas informações, hoje em dia eu trabalho com a melhor tinta que tem, que é a Dynamic. É uma das melhores tintas que tem no Brasil. No Brasil não, né? Vamos colocar assim no contexto geral, né? No contexto geral. Eu faço o possível para usar as melhores marcas em cartuchos. A máquina, assim, eu não uso a melhor, nem a minha fonte ainda não é a melhor, por causa que o custo-benefício é bem grande. Real. Então, tipo, minha maquininha eu paguei 2.000 e pouco. Só que tem maquininha aí até de, né, 50, 60 mil. Daqui um dia vai aparecer umas Isso. computadorizadas, que eu já vi até fazer unha no computadorizado, daqui um dia... Sério? Eu ainda não vi, não. Mas é exatamente isso. Tipo, eu procuro pelo menos o material. Não tenho condição ainda de comprar a melhor maquininha, nem a melhor fonte, mas o material. É porque, na verdade, a demanda sua também, né? Ela é bem restrita, né? Exatamente. Pra fazer um investimento alto aí. Porque eu coloco assim, vamos usar o Morbeni, que é o que eu tô fazendo o curso. As tatuagens dele é caríssima. A gente fala de tatuagem de 50 mil, 60 mil. Exclusiva, então, né? Não tem nem como comparar com a tatuagem que eu cobro R$200. Eu né, vi que gente? você tem poucas tatuagens, não sei, quer dizer, pelo menos tá visível aí, né? Tem umas mais no braço. Essas aqui eu mesmo que fiz. Eu não posso ter tempo. Tu tava testando a máquina. Eu comprei uma máquina nova, vou testar. É porque assim, eu não posso ter tempo, né? O meu tempo, eu falo que meu tempo ele é contado. Eu durmo 2 horas da manhã, acordo 6. Aí, pra dar conta de fazer tudo que eu tenho que fazer no meu dia. Só que assim, eu não posso ter a cliente desmarcou, gente, eu tenho que fazer qualquer coisa, porque senão eu começo a me rabiscar. Sério, eu tô ansiosa, então. Muito. Então, assim, eu parei de contar quando eu tava com 25. Aí depois delas... Você tem as tuas pequenininhas, né? Eu tenho nas pernas também, que é... Geralmente os tatuadores têm bastante tatuagens. Isso não é regra, não, né? Não. Porque a pessoa gosta mesmo. É porque a pessoa gosta. Porque a mesma coisa, você vai lá no nutricionista e vê a gordona nutricionista e fica meio sem... pelo menos uma tatuagem tem que ter, né? Pra quem tatua. Na verdade, assim, eu acho que pra pessoa... um tatuador não ter uma tatuagem é meio difícil, né? Mas não é uma regra, assim, tatuador tem que fazer tatuagem no rosto. Gente, eu não vou tatuar meu rosto. Pra ser um 100% tatuador tem que tatuar o rosto. Então, vou ser 99% tatuador, porque eu não vou tatuar meu rosto. Alguém já chegou lá no seu estúdio e já pediu pra fazer uma tatuagem num lugar bem inusitado, assim, não? Íntimas eu faço bastante. Tipo a Anitta? Não. Eu já tatuei a porta, mas não adentrei.
Ali pertinho, ali próximo. Tanto que esses dias uma cliente minha postou uma foto, né? Todo mundo perguntou, é um, né? Um col, Paula? Eu falei, não, gente, não é um col. É só a porta mesmo. Não cheguei perto, não. Pois é, assim, já tatuou assim, lembrança do Pernambuco. Já chegou a tatuar, não? Ainda não. Eu já tatuei um Você Quer Marretada do Thor. Hã? Já. Como é que é a frase? Você Quer Marretada do Thor. Ah, mas é num membro ou numa parte? Não, só assim, próximo, perto da virilha ali. Só que tatuagem íntima tem muita mulher que fez, gente. Sim. Eu não tenho, mas assim, tem muita cerejinha, mulher... pimentinha. Nossa, pimenta, cereja, foguinho. Meu Deus do céu, esses dias eu achei que eu ia pegar fogo dentro do meu estúdio, porque eu juro por Deus. Eu acho que foguinho perto do bigodinho assim, deve ficar bonito. Num sábado eu tatuei 8 foguinhos, gente. A mulher tá no fogo danado. Eu falei bem assim, meu Deus, mas aparece bastante. Eu acho interessante, assim, do tatuador é a parte artística, né? Tem uns que faz desenho, outros copiam o desenho. Como é que é o seu estilo? Então, geralmente os clientes chegam lá com uma ideia e ele sai tatuado a outra, né? Você tem Eu um sou poder intrometida. de convencimento. Não, isso não vai ficar legal, não. Não, assim, eu sempre falo, olha, eu dou a minha opinião. Se você quiser, né, a gente faz. Mas geralmente o cliente tem razão, né? Então, se o cliente falar bem assim, não, Paulo, eu quero essa... A gente vai fazer o que o cliente pedir. Mas se a cliente chegar assim, Paula, eu tenho dúvida. Ai, eu adoro. Você tem catálogo? Você tem um catálogo? Na verdade, a gente tem hoje na internet, né? Tá certo. Aí eu chego, qual que é a sua ideia? O que você gosta? Paula, não sei, eu quero só fazer um negócio aqui, mas não sei o que é. Eu falei, o que você gosta? Me fala um pouquinho aí. Você faz tribal também? Hoje em dia não é tribal, né? Hoje em dia é Maori. Tribal é mais do jeito que eles usavam antigamente, né? Se bem que tem aquelas ainda que fala, quero tribal. Então a gente procura lá tribal, mas aparece as partezinhas de Maori lá, que eles colocaram um nome mais bonitinho. Assim. É tipo assim, a pele branquinha, pele mais moreninha, qual que é mais fácil de fazer isso? Eu acho que não é nem tanto facilidade, eu acho que é estética. Uma pessoa branca, a tatuagem ela fica mais... Vai destacar mais. Isso, vai destacar mais. Uma pessoa morena já destaca menos. Eu mesma fiquei na pista lá, eu peguei um sol, minha tatuagem tá quase invisível. Mas se você colocar uma vermelhona aí, destaca, não destaca não? Ah, isso eu acho que não. Será que fica escuro também? Eu acho assim, eu sempre falo que tatuagem colorida eu acho que fica legal pra uma pessoa mais branquinha. Pessoa mais morena, já difícil aparecer o preto, né? Imagina uma cor assim mais... Mas também se a pessoa quiser fazer, Teve alguma tatuagem assim que a pessoa pediu, você começou a fazer e foi bastante desafiador, assim? As primeiras. Hoje em dia eu tô mais tranquila, assim, mas as primeiras... Tem umas bem complexas, né? Sim. Demora dias, não demora? Hoje... Ou não, tudo faz de uma vez só? Então, eu acho que teve umas 3 tatuagens que foi pra segunda sessão. Eu procuro, assim, deixar o cliente o mais tranquilo possível, né? Pra mim tentar terminar num dia só. Porque, querendo ou não, você vai passar o valor pro cliente, você vai passar de uma sessão só. E se eu ver que o cliente já... eu conheço esse cliente, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, mais sensível. Então a gente faz um orçamento de 2, 3 sessões. Mas geralmente eu passo um orçamento de uma sessão só, se eu vejo que o cliente não é diária que cobra a sessão, é pro tipo da tatuagem. É porque, querendo ou não, assim, eu vou fazer uma tatuagem em você não vai conseguir fazer e vai querer fazer outro dia, eu vou ter que usar um outro material. Entendeu? Então, tipo, aquelas agulhas que eu usei em você, eu não posso usar novamente. Eu vou ter que descartar todas. E da tatuagem é tudo descartável. O único que fica ali com você é a maquininha. Mas de restante é tudo descartável. Então, assim, se você faz um orçamento para fazer uma tatuagem em uma sessão só e ela ter que ir para 2, ali você já não vai ter um lucro bom. Por causa que você vai ter que usar outro material e, querendo ou não, já é um pouco mais de gasto. E refazer uma tatuagem? Chega uma pessoa lá com uma tatuagem bem esquisitona e fala assim, que ideia você tem pra gente mudar essa tatuagem? Aparece? Aparece muito. É o que eu mais tô fazendo. Uma que ficou muito gravada, gente, eu não vou citar o nome da pessoa, mas foi uma cliente lá que chegou com uma tatuagem escrito Eternamente. A pessoa escreveu errado. Eu achei que na hora era um nome e sobrenome. Aí quando eu comecei a colocar o decalque em cima dela assim, aí eu olhei e falei assim, mano, mas o que tá escrito? Aí ela, Paula, eu achei que você não ia perguntar, né? Por causa que até então não tinha perguntado. Aí tá escrito Eternamente Sua, o nome da pessoa. Tá no meu Instagram isso aí. E aí eu peguei e joguei uma
uma rosa em cima, então o Aguinaldo, ele virou uma rosa. Hoje em dia o Aguinaldo é uma rosa, uma pena. Mas aparece muito, muito, muito. Ontem também eu fiz... Hoje em dia a gente não fala cobertura, assim. Eu chamo de camuflagem, por causa que tem como você montar um desenho bacana em cima daquele desenho que você não quer mais, de uma forma que não faz... Antigamente eles usavam muito os desenhos bem escuro, aquele pretão, uma pena. Hoje, se você vê uma pena desenhada numa pessoa e uma tatuagem mais antiga, é certeza que ele tampou algum nome ali ou tampou alguma coisa, porque acho que era muito usado a pena para tampar, porque acho que eles pintavam a pena bem pretona, né? Para tampar aquilo. E então, com a tecnologia e aí a evolução, hoje a gente tem a camuflagem. A gente vai colocar algo ali em cima. Vai tampar exatamente tudo? Não, mas vai dar aquela camuflada e não vai saber o que é que tem ali embaixo. Então, hoje tem todo um... Que a pessoa apaixonada e faz de tudo, né? E aí coloca um nome da pessoa e depois decepciona. Não, e aí? Eu vi até um meme no Dia dos Namorados. Você que não tem namorado tá chorando. Imagina o que tem namorada que vai comemorar com o nome do ex no corpo da mulher dele. Aí eu falei, gente, faz sentido, né? Alguém já pediu para você fazer uma tatuagem assim que é considerada inadequada, que tem apologia ao crime? Que existe algumas tatuagens, né, que tem essas apologias. Então, o que você faz? Qual que é a sua reação? Na verdade, assim, toda tatuagem que chega para mim, eu gosto de procurar o significado, porque tem muitas pessoas que fazem tatuagem sem saber o significado, né? Então, às vezes é inocência mesmo. Achou bonito. Eu achei bonito e quero fazer. Às vezes é um palhaço. Eu sempre procuro saber. Aconteceu uma vez lá no meu estúdio de um pai chegar fazendo... Paulo, eu quero fazer isso aqui. E eu tava toda comovida, porque eu falei bem assim, nossa, o bebê dele morreu e tal, porque era uma asinha com a auréolazinha, né? E aquilo ali, geralmente, a gente faz pra alguém que já faleceu, ou coisa do tipo. E eu falei bem assim, mas ele faleceu quando? Aí ele falou, não, Paulo, meu bebê tá vivo. Eu falei, mano, mas tu tá fazendo uma tatuagem com uma criança que tá morta. Aí ele falou, sério? Eu falei, não, vamos mudar, a gente tem que tirar essa auréola. Se você quiser colocar asa, beleza, mas essa auréola a gente tem que tirar por causa que ela é mais pra... Então, assim, eu sempre procuro saber o porquê. O significado de cada Isso, tatuagem. eu não vou chegar assim pra pessoa e falar, por que você tá fazendo isso? Não, a gente vai conversando. Aí eu vou, mas qual é o sentido? Qual é o significado? Tem algum negócio especial, assim, sobre isso? Porque é bom você saber, porque às vezes a pessoa faz a tatuagem e nem sabe. E aí, querendo ou não, a pessoa chegar e vem você chega nela e falou assim, nossa, mas você fez uma tatuagem que fala sobre isso. Aí eu falei, não, mas a minha tatuadora não falou nada, já imaginou? Então eu sempre gosto de estar procurando. Já aconteceu algo assim, de chegar uma pessoa lá no meu estúdio e tipo, eu achei meio estranho a movimentação, né? Ele chegou, pediu para mim fazer um desenho, aí eu fiz, só que ele não deixou tirar foto, não deixou nada, eu fiz o desenho, ele saiu, e até segurança a pessoa tinha, aí eu fiquei meio... Deus. O que é? Não perguntei, eu não tive coragem. Foi o primeiro que eu chegou, foi reto, curto e reto. Foi embora e nunca mais vi. Tem parte no corpo que é mais sensível, mais dolorido? Costela é horrível. Eu tenho uma horrorosa na minha costela, eu tenho até queria fazer uma arte em cima dói dela, muito? Quase... E tem gente que gosta, né? Que dói, né? Não, gente, eu sempre falo assim, eu gosto da dorzinha da tatuagem, mas a da costela não é uma dor, eu acho que é uma tortura. Costela é terrível. Eu falo já, a pessoa... Mesmo que fosse que tiver um pouquinho mais de bainha assim... Não muda nada. Treme a costela? Como é que é? É igual, dói igual. Eu tenho uma aqui que eu queria mexer nela, mas eu não tenho coragem justo por doer muito. Nossa, dói muito. Gente, muito, então muito. Tem... E quais os cuidados, assim, depois de fazer uma tatuagem bem complexa, mãe? Então, eu sou uma pessoa que tem gente que fala, tem que passar pomada, isso. Gente, os meus cuidados, eu sempre falo assim, fez a tatuagem, primeiro e segundo dia você não vai passar nada além de tomar um banho normal e secar ela bonitinho ali. E depois, no terceiro dia, você vai usar um creme hidratante. Pelo menos precisa de pomada? Não gosto que passa pomada, porque querendo ou não, a pomada cicatrizante, ela força uma cicatrização e eu não quero que... Ela incha às vezes ou não? Incha.
Geralmente as tatuagens, elas dão uma inchadinha ali, porque querendo ou não, irrita a pele, né? A mesma coisa de chegar um marimbondo te picar ali e dar uma aquela Então, dependendo do lugar que faz, dá uma engrossada ou dá uma engrossada. Dá uma engrossada, uma inchada. Com um tempão sem usar. Fica, dependendo do local que for, né? Não vai poder sair no sol. Não pode tomar banho. Eu sempre falo muito assim, banho de cachoeira, eu proíbo, é o meu primeiro top 1. Banho de cachoeira. Porque, querendo ou não, a água é bem poluída, é bem, né? Uhum. É xixi de gente, é cachorro, é animal, bicho ali que... Então, é um lugar horrível para você que tá com algum machucado entrar para pegar uma bactéria então, muito então fácil. Você já sabe, vai pra cachoeira e bebe água sem querer, já sabe o que tá bebendo. Né? Tudo isso aí, gente, infelizmente. Eu mesmo, eu evito de dar mergulhos, assim, porque geralmente eu dou uma engolidinha na água. E você, existe aqui um sonho, um projeto relacionado à tatuagem Sensuke, assim, mais ousado? Ou você pretende tranquilamente levar deixa a vida me levar? Então, eu sou uma pessoa meio acelerada. Como vocês podem ver, eu sou meio acelerada, assim. Só que na parte de sonho, assim, essas coisas, eu procuro ser meio pé no chão. Não deixo de sonhar. Uhum. Mas eu sou meio pé no chão, assim. E eu gosto de ir construindo por etapas. Gente, eu tinha um sonho de conhecer a praia. Eu consegui com 20... Ai, quantos anos eu tinha, meu Deus? Acho que foi uns 3 anos atrás. Não lembro quantos anos. 27 anos, eu acho, 26. E, tipo, meu sonho era conhecer a praia. Graças a Deus, já fui umas 3 vezes já. Aí... Primeira vez você chegou a testar se a areia era salgada mesmo? Eu tenho até um vídeo. Eu virei meme aqui na cidade. Mais de 100 e poucos compartilhamentos aquele vídeo. Que eu tava falando que a água do mar era horrível, era salgado, não conseguia abrir o olho. Foi horrível. Foi uma experiência, tipo... É lindo, gente. Era gostoso pra caramba mesmo, assim. Eu ainda... Você foi pra cidade maravilhosa, né? Eu fui em Salvador. A primeira vez foi em Salvador? Uhum. Primeira vez foi em Salvador. Aí quando eu cheguei, acho que fui para Salvador em fevereiro, em abril fui pro Rio de Janeiro. Aí depois do Rio de Janeiro, no outro ano, eu fui para Porto Seguro. Como foi lá no Rio de Janeiro? Foi bacana. O do Rio de Janeiro foi, tipo, começou com um grupo com 4 pessoas, né? Eu, a Fernanda, a Tamires e tinha mais uma que agora não vou lembrar. Mas era 4 pessoas no grupo. E aí a gente tinha comprado ingressos para ir pro show da Marília Mendonça. E aí né? A gente comprou o ingresso, tava toda empolgada, ninguém sabia até então. Aí um foi abrir na boca ali, outro aqui. Eu sei que a gente viajou em 14 pessoas, se eu não me engano. 14 ou foi 15 pessoas. A gente viajou. E era só um grupo de 4 pessoas. E aí aconteceu que eu acho que alguns meses antes da gente ir, a Marília Mendonça faleceu. Eu fiquei... Chegou sem nem conhecer, mas foi pro Rio. Mas fomos, a gente não adiou. Já tava tudo comprado, né? Aproveitaram, fizeram um tour lá. Conheceu o Rio de Janeiro, assistir Fla-Flu. Nossa, gente, o meu sonho era entrar num estádio de futebol. Não imaginava que ia ser no Maracanã. Eu só queria ir num estádio de futebol. E aí, foi tipo assim, surreal. Por causa que eu queria muito saber como que era, as torcidas e tal. E aí eu fui no estádio do Maracanã, assisti a final do Fla-Flu. Foi muito riso, porque assim, a Kátia, ela é flamenguista roxa. E ela tava na torcida do Fluminense. Fica quieta. E ela teve, tipo assim, quando o Fluminense fez gol, ela ficava... Né? Torcendo por dentro. Nossa senhora, eu sorri, Kátia. Fluminense. Aí quando chegou, o Flamengo fez um gol lá. Mano, aquela torcida toda alvoroçada. E a Kátia... Eu falei, não, a gente vai levar um cacete. Leva mesmo, e pra ajudar, a gente não parou na torcida organizada. A gente tinha, gente, do nosso lado, tinha bateria, assim, e a gente saiu de lá cantando os hinos. Eu era fluminense. Naquele dia ali, eu fui fluminense roxa. Gritei, eu cantava os hinos tudinho. Se quer saber pra onde eu vou. Foi incrível. E aí, tipo, foi muito riso por causa disso. Compramos camisa do Fluminense, faixinha na cabeça, tudo. Você não tem noção. Nunca fui tão fluminense. Eu acho que eu fui mais fluminense do que os próprios torcedores. Apesar de tudo que se fala do Rio de Janeiro, né? Mas tem esse lado carioca, boêmio. Gente, e eles muito... assim, saiu o gol, todo mundo abraça todo mundo. E eu me abraçar e tal. Nunca tinha visto ninguém ali, mas a torcida toda, banho de cerveja era o que a gente mais tomava. Aproveita, tira uma casquinha também. Nossa
Nossa, e os cariocas são um povo assim, né? Pra frente, porque ele é muito quente, né? Favorece um pouco. Nossa, e é um povo bonito também, gente. Parabéns, Rio de Janeiro. Então foi... Mas foi bem bacana. E você... Fomos no Sambódromo também, teve. Então você teve a oportunidade de conhecer. Nossa, foi o máximo. Foi muito incrível. A gente foi em tudo. Copacabana, Neblon ali. Cristo Redentor. Tudo, Cristo Redentor. Gente, eu fiquei só decepcionada com Cristo Redentor, porque eu achei que era outra coisa. A gente vai... Aquelas fotos que tem uma pessoa sozinha lá, é tudo montagem. Você vai lá, você vai meio espremido, assim, não dá... Se você levantar a mão aqui, você bate na cara de uma pessoa, ou, tipo, tá atrapalhando a foto. É muita gente. É uma fila gigantesca. A gente ficou, acho que por horas ali esperando a nossa vez de subir. Chegou a andar de bondinho lá, ó. O Pão de Açúcar, pra mim, foi o top 1. Gente, que coisa linda. É muito gostoso. É lindo. Se vocês tiverem a oportunidade, vão, porque é maravilhoso. É uma sensação. Você orienta... Nossa, Rio de Janeiro é muito bom, gente. É muito bom mesmo. Indica, então. Isso. O Cristo, assim, é legal você ir lá, olhar para aquele monumento enorme, assim, mas sentir alguma conexão ali com aquele lugar é meio difícil. É muita conversa, é muita gente. E é algo, assim, que tem que ser muito rápido. Entrou e já tem que descer, por causa que tem mais uma galera querendo subir, filas enormes. Então, o Pão de Açúcar já é algo mais tranquilo. Nós fugimos um pouco do foco, porque nós estávamos falando da coisa, chegou na viagem. Falei, vamos aproveitar, vamos perguntar sobre essa viagem. Eu acredito que foi uma viagem que vai ficar sim, pro com resto certeza. da vida, né? Então, acho que nada melhor do que dar uma explorada. Sim. Mas você coloca piercing também? Não, eu não coloco piercing. Geralmente... Você coloca piercing no C, né? Em mim eu tenho, gente. Eu tenho vários. A última vez que eu contei, eu acho que eu tinha 13. Brinco é considerado piercing ou não? Brinco, o segundo furo já é piercing. Brinco é só o primeiro furo. E na língua? Qual que é essa história de colocar piercing na língua? Então, eu sempre quis, mas eu morria de medo. Eu tinha medo de ficar muda, né? Imagina, gente, uma pessoa como eu ficar muda. Nossa, era o meu maior medo. Aí, tanto eu dar uma pesquisada, gente... Foi uma luta pra colocar, mas eu coloquei. Quando minha língua encheu, eu falei, pronto, vou ficar muda. Ela não bate no dente, não? Não, só quando eu quero. Não, mas não... Quando começa a falar demais, assim, a língua sai pra fora. Não atrapalha. Às vezes eu até esqueço. Não quebra faceta. E eu não tenho faceta, tá, gente? O meu dente é natural. Todo mundo pergunta se eu tenho faceta. Principalmente por causa que eu faço divulgação do Dr. Júnior. A gente fala bem assim, Paula, mas foi difícil. É só clareamento mesmo. Só clareamento. Meus dentes são assim. Acho que o Júnior andou pintando isso aí. Não! Mas, então, o que dá pra fazer, então, com um piercing na língua? Esses piercing que dá pra fazer o quê? Você sente o quê? Eu acho que é só por vontade, Ajuda a beijar? Outras coisas, sei lá. Principalmente quando você toma algo gelado, assim, ele fica bem geladinho. Não dá choque, não? Você fica um raio, assim? Eu já não sei. Graças a Deus nunca caiu nenhum em mim ainda. A língua fica pretinha. Graças a Deus. Ainda não caiu. Se encostar um fio com eletricidade, acho que passar corrente, né? Eu acho que eu vou evitar, só pra garantir que isso não aconteça. Eu vou garantir. Mas assim, geralmente quando as pessoas perguntam, porque eles identificam muito estúdio de tatuagem com body piercing, né? Então eu sempre indico a Ferrani. A Ferrani é uma pessoa que coloca aqui e eu falo, vai da Ferrani que ela faz. Então eu tenho lá. Estúdio Oficina de Beleza. Qual foi a ideia de fazer esse empreendimento? Quando eu comecei, era só sobrancelha. Na verdade, gente, eu comecei assim. Eu morava com a minha mãe. Eu resolvi começar essa empreitada aí num momento bem difícil da minha vida. Eu tinha acabado de separar, tava com um filho para criar, separada, desempregada, eu tava no fundo do poço, né? Mas aí eu falei bem assim, cara, eu sempre fui uma pessoa, tipo, que nunca tive preguiça de trabalhar. Isso aqui não é pra mim, então eu vou tentar dar uma melhorada aí. Eu sabia fazer cabelo, porém eu não podia fazer cabelo, porque quando eu tava mexendo com cabelo, eu tive uma intoxicação e apareceu mancha no meu pulmão devido ao formol, por causa que eu só trabalhava com formol. Antigamente não tinha essas orgânicas, assim, era mais formol mesmo. E aí eu falei bem assim, não, então eu vou ter que procurar outra coisa. E aí eu fazia sobrancelha. Eu nunca fiz um curso de sobrancelha. Acredita? Hoje você faz Hoje eu dei até curso. O design de sobrancelha. Sim, eu vim fazer um curso de sobrancelha de micropigmentação.
Mas eu já dei até curso de design de sobrancelha. Tem várias meninas aí que é o estilo Pablo Marçal, você, né? Faz uma vez e já aprende. Não, e pior que eu sempre fui muito curiosa. Eu já trabalhei de decorar, eu já decorei festa, já fui cerimonialista, gente. Até faltou, fui uma vez num casamento, faltou o cerimonialista. Paula, lê isso aqui. Senhores. Deixa comigo, senhoras e senhores, boa noite. Senhores, boa noite. Não, isso eu sempre fui muito desenrolada. Eu nunca fui tímida, nunca fui. Paula, você topa isso aqui? Topo. Eu sempre fui assim, dando a cara. Aí eu falei, não, vou começar. E eu comecei atendendo as clientes deitada no meu colo. Colocava elas na cama, começou com as amigas, né? As amigas é sempre... Aí você faz aquela fio-fio, arrancar fio por fio. Isso, a pinça, o design. Era sempre o design ali com a reninha. Que lá então, dói, elas né? deitaram e, graças a Deus, as minhas clientes nunca reclamaram. Sempre falaram que eu tenho mãos de anjo, minha mão é leve. Vários homens fazem a sobrancelha comigo por falar que não dói tanto. Acredita? Uhum. Então, E você tem bastante cliente, né? Graças a Deus. E fazer maquiagem também, essas coisas? Então, maquiagem eu fiz um curso com a Bia Merino, ela trabalhava aqui, trabalhou aqui, aí agora ela tá morando em outra cidade, por causa que ela foi fazer fisioterapia. Mas ela fazia maquiagem aqui, eu fiz um curso com ela, e eu comecei ali comprando maquiagem ali da farmácia, Vult, essas coisas mais pequenininhas, né? E aí eu fui fazendo, e aí... foi indo. Eu ensinei. Hoje, todo mundo que passou ali pelo estúdio foi tudo pessoas que eu ensinei. A Paty Pontes, hoje ela tem um estúdio dela também. Ela foi uma pessoa que eu ensinei. Meu irmão, ele é uma pessoa que eu ensinei também, deslanchou. Hoje ele foi para o Paraguai para fazer medicina, mas até então ele estava trabalhando junto comigo. Ele fazia cabelo, depois ele foi para design de unha de fibra. A Sabrina, que é a minha cabeleireira, também peguei sem saber nada. Cauana também, ela não sabia nada, só confiou em mim, eu confiei neles e hoje, graças a Deus, todos eles têm uma formação aí que sustenta a família, sustenta a casa. Geralmente, assim, nas profissões, a gente sempre faz a autoavaliação e a gente observa que a gente tá indo bem com a demanda, né? Isso. Mas quando você é reconhecido pelo público, qual que é a sensação quando você recebeu outra, né? a premiação de Videomaker Digital Influencer? Nossa, eu jurava que eu não ia ganhar, né? Na verdade, eu não acreditava que eu ia ganhar, não. Só que aí, quando começaram a colocar muito meu nome lá, eu falei, gente, esse povo ele tá achando mesmo que eu sou influenciadora, eles estão acreditando? Aí eu falei bem assim, mas se eles estão acreditando em mim, por que eu não vou acreditar, né? Aí eu comecei a falar, não, eu sou uma digital influencer. Mas quem que vai ser digital influencer, Paula? Você é uma das que... Porque eu acho que eu fui uma das primeiras também a começar, né, a falar. Eu tinha muito medo de falar na internet, justamente por falar besteira. Eu sou uma pessoa que fala muito palavrão, infelizmente, assim. Eu sou uma pessoa que fala muito palavrão, eu falo demais, às vezes eu falo bastante abobrinha. Só que aí eu falei bem assim, no começo eu tentava ensaiar ali. E quem me deu esse toque, assim, Paula, você tem que fazer, você tem que falar, você tem que aproveitar a internet para você, foi a Ana Lazarotto. Eu fiz um curso com ela de micropigmentação labial. E aí ela pegou e falou, você fala bem, você é espontânea, você é dada, então entra nessa parte aí de vídeo e Digital. tal. É de graça, você não tem que pagar, você não tem que, né? É só aparecer. E aí, o primeiro vídeo, gente, eu ensaiei, eu acho que umas 500 vezes. Aí eu apagava, eu me estressei, falei, isso não é pra mim. E aí eu comecei a fazer, só que eu sempre dava uma ensaiadinha antes. Depois, hoje eu posso... eu falei errado, mas vai assim mesmo. Vai, pronto, é assim. E graças a Deus eu tive bastante aceitação das pessoas com isso. Hoje em dia eles entendem que eu sou isso mesmo, que eu sou esse tipo de... Eu falo besteira, né? Então... é isso. Essa ideia invadindo a balada, como que surgiu isso aí? Então, foi uma ideia minha. Eu vi, assim, tipo, vídeos na internet das pessoas pesquisando, tipo, entrevistando outras, né? E eu falei, cara, eu quero fazer isso. E aí eu falei, mas como é que eu vou fazer isso? Eu preciso de alguém, né? Uma luz e tal. E aí eu conversando com o Bolsoni no rodeio, assim, do Neida. Do Neida conversando com o Bolsoni meio bêbado. Aí ele falou bem assim, não, vamos fazer.
Eu falei, você tá falando sério? Ele, vamos fazer, vamos criar um nome e tal, não sei o quê. No outro dia, eu acho que ele nem lembrava muito bem, sabe? Mas como ele tinha fechado um pacto comigo, ele tinha falado que ia fazer, eu cheguei no outro dia, mandei uma mensagem pra ele, falei bem assim, ei, você lembra do nosso acordo? Aí ele, que acordo? Eu falei bem assim, olha, você tava bêbado, mas você fez um acordo comigo. Hoje a gente vai fazer isso, isso, isso. Ele falou bem assim, Paula, você quer? Eu falei, quero. Eu falei, então vamos tentar. Eu falei, então pronto, eu só precisava disso, uma pessoa que quisesse tentar. E o Bolsonaro, ele é uma pessoa muito inteligente nessa parte, né? Na parte de mídia, assim, de criar meme, essas coisas. Ele é muito bom, inclusive fazer meme com a minha cara, né? Mas assim, ele falou, não, vamos fazer. Aí a gente sentou, conversou, a gente trocou umas ideias legais. Vamos inventar isso aqui? Vamos. Então, vamos fazer isso? Vamos. E aí a gente começou. Só que assim, Aripuanã é uma cidade pequena, né? Então, geralmente, as pessoas que estão na balada sempre são as mesmas pessoas. As pessoas que têm coragem de falar sempre são as mesmas pessoas. Então, a gente não é toda a balada que a gente pega e vai... Limita bastante, né? Limita bastante. Então, a gente... tem gente que... Mas o Invadindo Rolê acabou? Não, gente. O Invadindo Rolê continua. Agora a gente vai voltar com ele novamente no rodeio. Porque aí, querendo ou não, o rodeio vem gente de fora. Então, tem uma demanda maior pra gente conseguir. Mas acontece vários babados lá, não? Não, tem muita coisa que a gente... Gente, tem gente falando assim, Paula, mas essas entrevistas... Gente, tem muita coisa que não sobe. Tem muita coisa assim que a gente tem que deixar em off, porque não dá pra subir. Então o que acontece na balada fica na balada também. Algumas coisas sim, mas que a vontade de postar as revelações, assim, tem gente que bebe umas pingas, fala mesmo, Nossa, uma vez eu peguei... Fala do ex, fala... Gente, eu tinha que criar um negócio assim, só falar sobre ex, que é incrível. O pessoal bebe, eles já começam a soltar Mas você não recebe umas cantadas também lá, não? Na hora que... Então, por ser uma cidade assim, que todo mundo conhece, sabe que eu sou casada e meu marido, ele é pouco intimidador, gente, a cara dele é bem, né? Porque o Rafael, ele tem uma cara assim, meio... Aí tem gente que... Me falar disso que ele parece com o Júlio, como é que é essa história? Nossa! Como é que é casar com uma pessoa parecida com o Júlio? Ai, problema, hein? Então, eu não tenho nada... Júlio, eu não tenho nada contra você, sabe? Mas assim... Esse dia eu falei, rapaz, eu conheço um rapaz que parece com você nas costas, de longe. Então, é porque assim, o Rafael, ele realmente tem muita gente que fala que ele parece o Júlio. Só que é claro que o Rafael é bem mais bonito, ele é mais educado. Não falando que o Júlio é mal educado, viu, gente? É mais querido, o Júlio né? é só um pouco metido, né? E meu marido, ele é bem simplão, assim. Agora que eu tô obrigando ele a aparecer em alguns vídeos comigo, porque é difícil. Ele é mais Mas e como que ele reage? Você nas baladas lá e o pessoal... Foi meio difícil, porque ele tem uma criação assim que a criação dele é mais bem reservada, é mais fechadona, sabe? Só que aí ele conheceu a Paula, que é uma porra louca, que vive disso. Eu falei, olha... Foi isso que você comprou, isso que você vai levar. Isso, porque é igual eu sempre falo pra ele. Eu falei assim, antes de você querer levar pra casa, você sabia o conteúdo, você sabia o produto que tava levando. Matou, agora come. É isso. Aí, a lei da selva. Eu falei pra ele, eu falei assim, amor, sinto muito, é assim, você quer? Tem certeza? Tenho. Eu falei, então tá, depois não reclamo, depois eu tenho devolução. E é assim. Você faz parte também da MM Produções aqui? Então, eu falo que eu sou a funcionária mais antiga da Fernanda. Eu tô com a Fernanda desde a primeira festa. Eu conheci a Fernanda na minha formatura do 3º ano. E depois disso, a gente... transformou uma amizade aí que eu falo que ela é amor de pessoa, né? Nossa, Fernanda, eu falo que não tem gente, mas o coração da Fernanda, ele é bom demais até. Às vezes dá até vontade de dar uns tapas na cara dela por ser muito bom. A família, né? A família toda. Nossa, gente, eles literalmente... Ali só tem gente top. Eles são literalmente, assim, uma família que abraça a gente, assim. Eu amo tia Evilta, tia Rogéria, a Fernanda ali. O mais fechado, assim, é o Fabrício, mas é uma pessoa incrível também. Ele tem que fazer cara feia, né? Mesmo, né? Polícia, né? Polícia tem que ter cara feia. Mas eles são todas, assim, umas pessoas maravilhosas. Agora com o Léo, meu Deus, tudo virou todo mundo babão mesmo. E como você concilia o seu tempo, assim? Você tem uma agenda para você conseguir atender todas essas demandas aí? Tenho. A minha agenda ela é meio louca, é só eu que entendo, assim. Mas eu geralmente, é igual eu falei, eu durmo 2 horas da manhã, 6 horas, tipo 6h30, 7 horas eu já tenho que estar
na ativa de novo, para dar conta de fazer tudo. Porque tem dia que eu tenho 2, 3 comercial para fazer, tem dia que só tem um, tem dia... Por causa que a maioria dos meus comerciais tem uns que é por vídeo, só que tem outros que é por mês. É tipo mensal, é fechado, que nem o Pascoal mesmo. O Pascoal, ele é fechado. Eu tenho que estar lá na segunda, quarta e sexta, e dependendo de outros dias, assim, que precisar, eu tenho que estar lá. Amanhã mesmo tem o Arraial do Pascoal, eu vou estar lá presente também. O que é mais demorado para você deve ser produção, né? Produção, isso. Puxa, mas que eu e mexo é com eu produção, mesmo que faço. Aí eu gosto, por exemplo, de uma produção mais incrementada e demora mais tempo. E é eu mesmo que faço. Geralmente, é eu que gravo, é eu que produzo, é eu que edito, é eu que falo, é tudo eu. Eu não tenho uma pessoa assim, mas ela tem uma pessoa para editar para ela. Não, é eu que faço tudo. Que toma tempo, né? Isso aí toma muito tempo. Então você se agiliza como pode ali. Isso. Aí sua agenda lá, por exemplo, para fazer uma micropigmentação. Geralmente eu procuro o estúdio, assim, eu tento manter o estúdio na parte da tarde. 1h da tarde em diante, ali é o atendimento. Essa semana eu tive que abrir mão da academia, eu tô essa semana todinha sem ir na academia, porque eu tô saindo quase meia-noite do estúdio. Mas assim, é por causa que eu tenho um projeto que eu tenho que finalizar ele, que eu preciso de terminar ele, então eu tenho que me dedicar um pouquinho mais nisso para dar conta de conseguir. Quando estruturar melhor, e tem como fazer igual aqueles mais famosos que pega, restringe, aumenta o valor do serviço. Exatamente, só que ainda eu não tô nesse patamar, gente. Eu ainda tô naquela lá que você pode ir fazer por R$200, R$150. Realmente, eu tenho... Mas assim, é bem corrido, não vou mentir. Tem dia que eu vejo meu filho dormindo. Ele tem que idade? Ele tem 11 anos. Já tá rapazinho. Sim, aí eu chego, ele tá dormindo. Você vai chamar pra te ajudar a segurar a câmera, exatamente, o celular. Eu já tô... Mas gente, eu não sei pra quem aquele menino puxou. Eu sou toda nem ligada no 220. Ele odeia câmera. Não, esses dias ele tava revoltado, porque ele falou bem assim que ele perdeu a identidade dele. Porque agora ele é filho da Paula. Mãe, ninguém mais me chama Adrian. Eu não sei por que você colocou um nome em mim. Você poderia colocar pro filho da Paula. Porque ele já agora... tá ligado nisso. Sim, ele fala assim, eu me sinto vigiado 24 horas, por causa que a diretora é sua cliente, a minha professora é sua cliente, os meus amigos, a mãe deles, tudo é sua cliente. Então, tipo, eu me sinto vigiado 24 horas, ele fala. Eu perdi minha privacidade. Aí tu fala assim, que bom. Aí eu falo bem assim, mas meu filho, eles não me contam nada. Porque eu não faço nada, porque se eu fizer, acontece. Aí eu falei, não, meu filho, pode ficar tranquilo. A mãe também não é assim, não. Eu sou uma mãe meio psicopatinha, às vezes. Ana Paula Almeida. Isso, Ana Paula Almeida, mas aí eu coloco só Paula Almeida. Paula Almeida, um amor de pessoa. Foi muito bom falar com você. Obrigada. Que bom que você aceitou passar, eternizar na internet esse nosso bate-papo. Eu sei que não contou tudo, porque eu não perguntei tudo, mas o que foi abordado aqui... A gente trocou essa ideia maravilhosa. Sim. Enriqueci bastante aí essa questão, tirar um pouco desse tabu, né? Principalmente da tatuagem. Sim. Né? Que é uma pessoa normal, viu? Ela é normal. Sim, gente. Ela caiu do berço quando era novinha, mas tá de boa. Acho que o doutor Helder deixou bater a cabeça. Quero agradecer a Claudemir, que esteve acompanhando aqui. Quero agradecer você por ter vindo aqui nesse podcast. Agradecer a Webnet Internet. Gente, um abração. Né? Um forte abraço para você que acompanha esse conteúdo. Pode contar tudo. Volta na próxima segunda. Valeu.